Oi galera, tudo bem? Bem-vinda aí à aula 2 do nosso curso, tá? De magia elementar. Nessa aula 2, o que eu separei para vocês? O que a gente vai falar aí para vocês sobre a magia elementar? Então, nessa aula 2, vou falar o que são espíritos da natureza, como deu seu nascimento e como se dá a divisão deles, tá? Então, a gente vai aprender tudo isso aqui nessa aula. Vou tentar ser o mais breve, breve não, quer dizer, o mais claro possível aí para vocês. Vamos lá para o primeiro tema dessa aula, tá? O que são espíritos da natureza? Bom, os espíritos da natureza, eles são, assim, uma classe de espíritos voltadas aí mais naturalmente, à própria meio ambiente, à própria natureza, tá bem? Existem vários espíritos da natureza, tá? Até mesmo as divindades são espíritos da natureza, tá? Digamos uma deusa fada, uma deusa do fogo, sabe? É tudo que se relaciona aos espíritos da natureza. Dentre os mais clássicos temos aí, tá? Os duendes, fadas, gnomos, silfos, salamandras, ondinas e por aí vai, tá? Mas eu quero deixar claro que não existe somente esses espíritos da natureza, tá bem? Existem várias outras coisas que eu também não sei dizer o nome. Eu vejo eles aqui no meu quarto. Aqui no meu quarto é um santuário que eu fiz aqui para eles. Então assim, eu vejo assim, nossa, mas que elementar que é esse? Que elementar? Que elementar que é esse? Eu falei assim, nossa, mas poxa, você vai ficar assim. Então, quando você começar a trabalhar, pessoal, você não espera ver só fadas, não espera ver gnomos doentes. Ah, meu Deus, que coisa bonitinha. Não, galera. Você pode ver qualquer outro tipo de espírito. Aí você vai sentir como que são eles. Mas isso aí eu vou explicar em outra aula. Como é que faz para diferenciar? Como é que eu sei pode ser um espírito ruim? Como é que eu sei que é um elementar? Na outra aula eu vou explicar para vocês. Mas assim, os espíritos aí da natureza são isso aí, relacionados à natureza, tá? A principal aí função deles, qual é a principal função deles, tá? Os espíritos da natureza, os elementar, tá? Isso aí tanto vale para os elementar, tanto para os elementais, tá? Eles têm a função de reequilibrar o desequilíbrio na natureza, tá? Como, por exemplo, não sei o que, numa tal parte de algum plano espiritual tá faltando energia aquática. Aí vai lá os espíritos responsáveis por lá e começam a restabilizar aí, tá? No caso dos elementar, tá? Eles tem várias divisões, tá, pessoal? Já explica aí pra vocês. Então, o que vocês precisam saber é que esses espíritos elementar, eles estão atuando na natureza, assim, o que tem de excesso demais, o que tem bastante de excesso na natureza. Não só na natureza, como no corpo físico, na gente, no nosso corpo astral, tá? Eles atuam em tudo, até mesmo no nosso corpo. Então é isso, tá? Os espíritos elementar, eles fazem parte da natureza e trabalham energeticamente aí no desequilíbrio. Claro, pessoal, que tem espíritos também elementar que trabalham em outras coisas aí também, tá? Então por isso que eu falei para vocês na aula passada que vai de um vasto campo, tá, pessoal? Então, resumindo agora, vou resumir o que eu falei. Espíritos elementares são espíritos voltados à natureza, tá? As energias da natureza que tem como, assim, tarefa de recompor as energias em falta e consumir os excessos também, dentre outras coisas também, tá? É como se fosse a própria alma da natureza. Isso aí define os espíritos da natureza, tá? O próprio meio ambiente em forma de espírito, em forma de alma, consciência. Tudo bem, galera? Então, até aqui, esse foi o número 1 do que a gente planejou e falar nessa aula, tá? O que são os espíritos da natureza? Os espíritos elementares, tá? Então, vamos lá para o segundo tema da nossa aula de hoje, que é... Deixa eu olhar na colinha.
como se dá o nascimento desses espíritos. Eu acho importante a gente falar disso aí, eu falar disso aí para vocês, tá? Como é que se dá o nascimento desses espíritos? Seria assim, imagine Deus, Criador. Não tô me referindo a nenhuma religião, pessoal, tá? O Criador de tudo, tá? O todo, uno, o universo, do que você quiser chamar, tá? Ele tem faculdades. O que seria faculdades? As faculdades seriam, por exemplo, ele é dotado de inteligência em um determinado tipo de energia. Por exemplo, Deus Criador, ele é dotado da faculdade de fogo, tá? O que seria isso? É tudo relacionado à energia do fogo, tá? Aí nisso ele criou os espíritos. Eu vou tentar resumir de forma clara para vocês. Eu poderia explicar mais complexo? Poderia. Mas, cara, isso vai ser um bagulho danado para vocês entenderem. Mas eu vou tentar, da mesma maneira, deixar claro que eu vou falar agora como é que dá o nascimento deles de uma maneira clara, só que também não digamos, de assim, poxa, que nada a ver, entendeu? Eu não sei usar qual palavra usar agora, mas eu usei isso aí, poxa, que nada a ver. Então vamos lá, vou tentar de uma maneira assim que vocês possam realmente entender. Como se dá o nascimento desses espíritos? Como eu disse, mas Deus Criador, o universo todo, Deus, o que você quiser chamar, tá? Novamente, não estou me referindo a nenhuma religião. Ele pegou e criou o espírito, tirou da inteligência, pegou da inteligência dele e fala, poxa, sou dotado de inteligência do fogo, tá? É um exemplo. Aí ele pegou e criou os espíritos do fogo. Desses espíritos do fogo, tá? Vamos pegar essa pedra aqui. Dentro desses espíritos do fogo, ele criou um chefe de cabeça, tá? O chefe de cabeça seria o responsável, o chefão, tá? Eu comando essa legião aqui dos espíritos da natureza de fogo. Abaixo dele, tá? Tem outras divisões de espíritos, tipo uma sociedade. Vamos dar um exemplo de presidente, governador, senador, para vocês entenderem melhor, tá? Eu não gosto de política, tá? Mas é um exemplo assim que eu vi agora, bem simples de utilizar. Vamos, por exemplo, Deus tem a faculdade do fogo. Ele pegou, vou criar aí. É um exemplo, tá, pessoal? Não tô dizendo que foi exatamente assim, até porque ninguém sabe. Mas é pra vocês me explicar. Quem vai ser o chefão do fogo? Que seria o presidente. Ele vai comandar a legião aí dos elementar de fogo. É você que vai ser, tá? Ele criou. Deu alma, deu inteligência e tudo mais. Você vai ficar responsável por coordenar tudo, beleza. Aí abaixo deles, tá? Seria... O que vem depois de presidente, senador? Governador, né? Mas enfim, eu não entendo muito de política também. Aí, governador, tá? Então, o governador do fogo, você vai ser responsável por passar as energias para os espíritos trabalharem, tá? Aí embaixo do governador tem um senador, por exemplo. Você vai ser o espírito responsável por cuidar de tal coisa, de tal área. Pessoal, seria exatamente mais ou menos desse jeito, tá? Magicamente falando, seria assim: existe um espírito de chefe de cabeça, existe abaixo dele que vai ter cada um com sua atividade, cada um com a sua divisão, a sua tarefa. É tipo uma hierarquia mesmo, tá, pessoal? Então vai funcionar desse jeito aí mesmo. Então essa se dá a criação, tá? Aí tem, por exemplo, uma legião de duendes. Nessa legião, é um exemplo. Nessa legião de duendes, galera, vai pegar e vai ter um chefe, tá? Esse chefe é o responsável, tipo um líder de lá. E acima desse líder vai ter um regente. Acima desse regente vai ter outro. E vai ter outro. Até chegar o chefe de cabeça ali, assim, eu mando em tudo. Entendeu? Seria mais ou menos desse jeito, tá, pessoal? Pra vocês entenderem melhor. Poderia falar explicando cientificamente melhor,
Perdão, poderia realmente, mas vai complicar demais. Eu, como disse pra vocês, não quero deixar essa aula complicada pra vocês. Então é isso. Por exemplo, para ficar melhor, mais claro, uma legião de doentes. Aqui é um doente, tá? Vários doentes. E aqui é o líder, que seria o deus dos duendes, tá? Opa! Acima dele existe uma divindade maior, tá? Assim, que dá ordem também, tudo mais, tudo organizadinho. Isso seriam as divisões das classes dos elementar, tá? O mesmo vale para outros tipos de religiões também. Tudo dividido em hierarquia, tá? Só para vocês entenderem melhor. Espero que vocês tenham entendido essa parte da explicação, de deixar clara aí para vocês. Beleza? Então vamos lá para a próxima questão aí. Terceiro ponto. Deixa eu dar uma olhada na minha colinha. Era só isso mesmo que eu tinha que falar nessa aula. Na próxima aula, vamos ver o que eu vou falar. Vou organizar certinho, beleza, pessoal? Mas é isso. Mas claro que quando eu postar essas aulas, já vai estar tudo feito, tudo na playlist, tudo salvado para vocês. Espero que vocês tenham entendido e gostado aí dessa aula. Beleza? Brigadão. Gratidão se puder curtir e seguir aí o meu canal no YouTube. Beleza? Até mais.